Vitor Beaumont, um bilionário respeitado e discreto, é o CEO da Beaumont Industries, uma multinacional próspera com atividades diversificadas nos setores de tecnologia, finanças, energia e muito mais. Apesar do sucesso brilhante de sua empresa, Vitor sente uma distância crescente entre ele e seus funcionários. Cada reunião, cada relatório, cada interação com seus diretores lhe parece vazia, como se cada um estivesse desempenhando um papel bem definido na sua frente. Os relatórios financeiros são exemplares, as previsões constantemente otimistas e, no entanto, um sentimento persistente de desconforto o consome. Ele suspeita que sob essa fachada impecável se esconde uma realidade muito mais perturbadora. Certa noite, após uma reunião particularmente frustrante, na qual as respostas de seus diretores lhe pareceram evasivas demais, Vitor decide ficar até mais tarde no escritório. Ele reflete sobre uma maneira de ver as coisas por dentro, sem ser percebido através do prisma de seu status como CEO. Ele se recorda de uma anedota que seu avô, um empresário modesto, costumava contar, sobre como visitava suas fábricas disfarçado para entender melhor as preocupações de seus trabalhadores. É então que uma ideia ousada surge em sua mente: disfarçar-se como um funcionário comum. Com a ajuda de seu fiel assistente Julien, Vitor planeja meticulosamente sua nova identidade. Ele escolhe o nome Antoine Lefebvre, um nome comum e genérico. Julien se encarrega de criar um falso currículo para um cargo subalterno em um dos departamentos menos visíveis da empresa. Vitor escolhe uma função inusitada, mas estrategicamente inteligente, a de faxineiro nos escritórios dos diretores. Esse papel, modesto à primeira vista, lhe oferecerá acesso regular aos espaços privados dos executivos, permitindo-lhe investigar discretamente documentos e observar as interações nos bastidores. Sob a identidade de Antoine Lefebvre, Vitor inicia seu novo papel de faxineiro com uma descrição meticulosa. Todos os dias, ele se esforça para não chamar a atenção enquanto busca oportunidades para coletar informações. Todas as noites, uma vez que os escritórios estão vazios, ele se dedica a uma observação atenta dos menores detalhes que possam revelar segredos ocultos. Para aprimorar sua estratégia, Vitor utiliza técnicas psicológicas sutis ao cruzar com os executivos nos corredores ou nas áreas comuns. Ele engaja em conversas triviais, ouve atentamente e se apresenta como um funcionário insignificante, mas curioso. Por trás dessa fachada inocente, ele captura fragmentos de informações valiosas, esboçando gradualmente um quadro mais sombrio do que realmente está acontecendo em sua empresa. Vitor Beaumont, sob a identidade de Antoine Lefebvre, começa a estabelecer laços com alguns funcionários da Beaumont Industries. Entre eles, há um homem chamado Richard Delacroix, um executivo intermediário carismático, mas com um comportamento duvidoso. Rapidamente, Vitor percebe que Richard é um dos componentes mais corruptos da empresa. Richard, intrigado pela curiosidade sutil de Antoine, decide levá-lo sob sua ala, vendo nele um potencial aliado para suas manobras sombrias. Richard começa a introduzir Vitor nos bastidores da corrupção que infesta a empresa. Ele lhe ensina como desviar fundos discretamente longe dos olhares, usando uma série de contas offshore e transações complexas. Vitor, sob a aparência de Antoine, se mostra um aluno atento, ocultando sua indignação atrás de uma máscara de docilidade. Richard vai ainda mais longe no aprendizado, explicando a Vitor como manipular os relatórios financeiros para encobrir os desvios. Ele ensina a arte de falsificar balanços, criar documentos contábeis fictícios e elaborar previsões irreais, mas convincentes. Esses relatórios são cuidadosamente elaborados para enganar não apenas os auditores internos, mas especialmente Vitor Beaumont, o CEO que eles acreditam estar completamente alheio ao que realmente ocorre em sua empresa. À medida que Vitor se aprofunda nesse mundo de corrupção, ele descobre com horror a extensão da rede que Richard construiu. Vários executivos, outrora respeitados, são na verdade cúmplices desse sistema de fraude, cada um se beneficiando de alguma forma. Quanto mais Vitor aprende, mais evidente se torna que sua empresa, ante seu orgulho, está corrompida por uma podridão que ele nunca imaginou. No entanto, enquanto segue os ensinamentos de Richard, Vitor começa a elaborar seu próprio plano. Ele sabe que não poderá simplesmente expor os culpados sem provas sólidas e uma compreensão completa da rede de corrupção. Assim, continua a desempenhar o papel de Antoine, coletando informações cruciais, anotando cada detalhe e preparando meticulosamente sua contra-ataque. Apesar da crescente tensão, Vitor sabe que precisa ser paciente. Cada dia sob a identidade de Antoine Lefebvre o aproxima um pouco mais de seu objetivo, limpar não apenas os escritórios dos diretores,
mas toda a Beaumont Industries dessa corrupção sistêmica. Victor Beaumont, sob a identidade de Antoine Lefebvre, continua sua investigação nos bastidores da Beaumont Industries, mas logo descobre que não está sozinho em enfrentar os dilemas morais e as pressões da corrupção. Entre os executivos influentes está Elizabeth Fontaine, uma diretora financeira conhecida por sua integridade e compromisso com a ética profissional. Elizabeth, apesar das frequentes tentativas de Richard Delacroix e outros cúmplices, recusa-se obstinadamente a se comprometer. Richard, ciente da intransigência de Elizabeth, tenta várias vezes convencê-la a se juntar a ele em suas atividades ilícitas. Ele oferece-lhe somas consideráveis de dinheiro e benefícios prestigiados, mas ela sistematicamente rejeita suas propostas. Sua recusa não se deve apenas a princípios morais. Elizabeth está profundamente convencida de que suas ações poderiam não apenas arruinar sua carreira, mas também ter repercussões desastrosas na reputação da empresa e de seus funcionários. Victor, observando de perto as interações entre Elizabeth e Richard, fica impressionado com a força de caráter de Elizabeth. Ele descobre que, apesar de seus esforços para permanecer íntegra, ela está ciente da corrupção ao seu redor e, em várias ocasiões, considerou relatar irregularidades, mas sempre temeu por sua segurança e a de sua família. À medida que Victor se aproxima de Elizabeth, ele assume o papel de um colega solidário enquanto busca coletar mais informações sobre suas motivações e ações. Ele fala sobre seus próprios dilemas morais, fingindo questionar os compromissos que às vezes somos obrigados a fazer no mundo dos negócios. Elizabeth, tocada por este suposto companheiro de infortúnio, começa a compartilhar suas próprias reflexões sobre ética e corrupção, expondo seus dilemas sem jamais revelar sua própria luta contra a corrupção. Victor, enquanto continua a observar e coletar provas, se depara com um dilema pessoal. Ele admira a resiliência de Elizabeth e começa a se questionar se suas próprias ações, embora tenham como objetivo acabar com a corrupção, não estão também contribuindo para um ciclo de engano e manipulação. Ele começa a considerar uma abordagem mais direta para expor a corrupção, protegendo ao mesmo tempo os inocentes. Um dia, Richard, percebendo que seus esforços para corromper Elizabeth estão falhando, decide recorrer a medidas mais extremas. Ele planeja derrubá-la armando uma armadilha, falsificando documentos para implicá-la em uma fraude que ela não cometeu. Victor, agora ciente da ameaça que essa armadilha representa para Elizabeth, percebe que precisa agir rapidamente para protegê-la enquanto continua a expor a verdade. Ele decide revelar sua identidade a Elizabeth, explicando a verdadeira natureza de sua missão e a gravidade da situação. Juntos, eles elaboram um plano para desmantelar as manobras de Richard. Elizabeth, embora chocada com a revelação, concorda em colaborar com Victor para demonstrar sua inocência e desvendar a corrupção que corrói a empresa. Victor Beaumont, sob a identidade de Antoine Lefebvre, e Elizabeth Fontaine concordam em implementar uma estratégia para coletar provas irrefutáveis sobre a corrupção dentro da Beaumont Industries. Seu plano envolve várias etapas cruciais para expor as práticas ilícitas e proteger os inocentes, enquanto evitam comprometer sua própria segurança. Elizabeth, graças ao seu papel como diretora financeira, possui um conhecimento profundo das finanças da empresa e das transações suspeitas. Ela começa a compartilhar discretamente com Victor os arquivos sensíveis e os documentos comprometendo os quais tem conhecimento. Juntos, eles identificam os principais atores da corrupção, incluindo Richard Delacroix e vários outros executivos. Para evitar qualquer suspeita, Victor continua a se passar por Antoine Lefebvre, o faxineiro. Ele usa seu acesso privilegiado aos escritórios dos executivos para instalar discretamente microfones escondidos nas salas de reunião e nos escritórios dos altos executivos, incluindo o de Richard. Ele sabe que as discussões mais comprometedoras geralmente ocorrem nesses espaços. Os dispositivos gravam conversas incriminatórias nas quais Richard e seus cúmplices falam abertamente sobre seus desvios de fundos, manipulação de relatórios e suas tentativas de intimidação de quem se recusa a se juntar a eles. Victor coleta essas gravações e as armazena em um local seguro, sabendo que serão cruciais para confrontar os culpados. Com a ajuda de Julien, seu assistente de confiança, Victor monta uma operação de recuperação de dados digitais. Julien, especialista em cibersegurança, infiltra-se discretamente nos sistemas de informática da Beaumont Industries para acessar transações suspeitas e trocas privadas dos executivos corruptos. Ele recupera arquivos ocultos, e-mails apagados e registros de transferências de fundos para contas offshore.
Esses dados digitais fornecem um esquema claro dos fluxos financeiros ilícitos e das estratégias de ocultação utilizadas por Richard e seus cúmplices. À medida que as provas se acumulam, Victor e Elizabeth percebem a magnitude da corrupção que corrói a Beaumont Industries. Eles sabem que devem agir rapidamente antes que Richard se torne suspeito. Uma vez consolidadas as provas, eles organizam uma reunião secreta com o Conselho de Administração, na qual convidam também investigadores independentes e um promotor público. Victor Beaumont, revelando sua verdadeira identidade diante do Conselho de Administração, cria um momento de total estupefação. O silêncio é palpável enquanto todos percebem a extensão da traição dentro da Beaumont Industries. Elizabeth Fontaine, ao seu lado, permanece impassível, certa de que fizeram o que era certo para o futuro da empresa. As provas são irrefutáveis. As gravações de áudio nas quais Richard Delacroix e seus cúmplices discutem abertamente suas malfeitorias. As transações financeiras ilícitas recuperadas por Julien e os documentos falsificados são todos apresentados em detalhes. Victor apresenta um quadro claro e inequívoco da corrupção sistêmica que invadiu a Beaumont Industries, traindo a confiança dos acionistas, dos funcionários e do público. O promotor público convidado por Victor e Elizabeth, imediatamente toma a palavra. Ele anuncia que, com base nas provas apresentadas, uma investigação oficial será iniciada e que mandados de prisão já estão sendo preparados para Richard Delacroix e os outros executivos envolvidos. Ao ouvir isso, Richard tenta protestar, mas rapidamente é silenciado pelo promotor e pelos olhares furiosos de seus colegas. O Conselho de Administração, abalado, mas grato a Victor e Elizabeth por sua coragem, vota por unanimidade para suspender os executivos corruptos com efeito imediato. Suas contas bancárias são congeladas e as autoridades estão prontas para intervir e prendê-los antes que possam deixar o local. A segurança da empresa é reforçada, e auditores independentes são convocados para uma revisão completa das operações. Victor, embora aliviado por ter conseguido pôr fim a esse complô, sabe que o trabalho está apenas começando. A Beaumont Industries agora deve recuperar a confiança de seus clientes, parceiros e funcionários. Ele anuncia, portanto, a criação de uma nova comissão de ética, liderada por Elizabeth Fontaine, que terá a missão de reformar profundamente as práticas da empresa e garantir que tais atos nunca mais se repitam. Elizabeth aceita esse novo papel com determinação, pronta para restaurar a integridade da Beaumont Industries. Victor, por sua vez, retoma sua posição como CEO, mas com uma nova perspectiva. Ele se compromete a estar mais próximo de seus funcionários, a garantir que cada voz seja ouvida e a assegurar que a empresa que ele construiu permaneça fiel aos valores que sempre defendeu. À medida que os responsáveis são levados pelas autoridades, uma nova era começa para a Beaumont Industries, marcada pela transparência, ética e uma renovada vontade de reerguer a empresa. Victor e Elizabeth, tendo enfrentado essa provação juntos, sabem que o futuro da empresa está em boas mãos e estão prontos para enfrentar os desafios que os aguardam com uma determinação inabalável. Algumas semanas após a queda de Richard Delacroix, a vida dentro da Beaumont Industries mudou radicalmente. Os funcionários, outrora mergulhados em dúvidas e desconfianças, começam a sentir um vento de renovação. Sob a liderança de Victor e Elizabeth, são organizadas sessões de treinamento sobre ética e transparência, criando um clima de confiança e integridade. Victor, ciente da tarefa colossal que o aguarda, decide contratar uma empresa de auditoria externa para examinar cada aspecto das operações da empresa. Os primeiros relatórios são encorajadores, embora reveladores dos muitos desafios que ainda precisam ser superados. A Beaumont Industries, antes uma fortaleza de segredos e malfeitos, precisa se reinventar completamente para recuperar a confiança do mercado. Elizabeth, por sua vez, se dedica totalmente à sua nova missão. Como responsável pela comissão de ética, ela implementa protocolos rigorosos para prevenir qualquer tentativa de fraude no futuro. Sua integridade e determinação tornam-se um modelo para os outros funcionários, e ela rapidamente ganha o respeito de todos. No entanto, ela sabe que a empresa ainda está sob o olhar atento dos reguladores e do público. As tensões não desaparecem da noite para o dia. Alguns membros do conselho, embora gratos a Victor por sua coragem, permanecem céticos quanto à sua capacidade de liderar a empresa a longo prazo. Para acalmar esses temores, Victor propõe um plano estratégico ousado: diversificar as atividades da Beaumont Industries e investir em setores emergentes, como energias renováveis e tecnologia verde.
Essa mudança estratégica visa não apenas restaurar a imagem da empresa, mas também posicioná-la como líder em áreas promissoras. Enquanto isso, as consequências da investigação judicial continuam a fazer manchetes. Os julgamentos de Richard Delacroix e seus cúmplices se aproximam, e o público acompanha avidamente cada desenvolvimento. As revelações chocantes sobre a extensão da corrupção alimentam um debate nacional sobre a responsabilidade das grandes empresas e a necessidade de uma regulamentação mais rigorosa. Victor e Elizabeth percebem que não poderão avançar sem abordar uma questão essencial: como dar um novo sentido à sua missão após tudo o que passaram. Para Victor, isso significa voltar aos fundamentos: o bem-estar dos funcionários, a qualidade dos produtos e o compromisso com as comunidades locais. Para Elizabeth, isso envolve a criação de uma cultura empresarial baseada na transparência e na responsabilidade. Juntos, decidem organizar uma grande Assembleia Geral, aberta a todos os funcionários, onde revelam sua visão para o futuro. Apresentam um plano detalhado, incluindo iniciativas para apoiar a inovação, melhorar as condições de trabalho e fortalecer parcerias com ONGs e associações locais. O discurso de Victor, repleto de humildade e sinceridade, toca profundamente os funcionários. Ele fala sobre a importância da integridade, a necessidade de aprender com os erros do passado e seu compromisso pessoal em guiar a empresa rumo a um futuro mais justo e próspero. Ao final de sua fala, uma ovação estrondosa explode na sala. O caminho será longo, mas, pela primeira vez em muito tempo, um sentimento de esperança e renovação se instala na Beaumont Industries.